Olá, envelhecentes! Mais um sábado, hein? Mais um sábado de Geronto no Foco e nesse momento eu peço licença para entrar na sua casa para nós falarmos de envelhecimento humano. Olha que maravilha, como todos os sábados, tão especial, hoje eu tenho mais uma convidada e o nosso tema de hoje, década do envelhecimento saudável. Qual a perspectiva nas políticas públicas? E aí, você de casa, acha que nós estamos vivendo essa década ou a gente está falando de algo que aconteceu no passado? Vamos saber muito sobre esse tema com a nossa convidada de hoje, a socióloga Carmen Quadros. Carmen, é um prazer imenso receber você no Geronto no Foco. Obrigada, Diana. Na verdade, é uma honra para mim estar aqui, né? Para falar de um tema tão relevante para o público idoso e também para a sociedade castanhalense como um todo. Maravilha. E quem é a socióloga Carmen Quadros? Ela tem graduação em Ciências Sociais pela UFPA, é especialista em neurociências, é especialista em rede de atenção psicossocial, especialista em docência do ensino superior, é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos da Amazônia e atualmente é professora efetiva da Rede de Ensino Público Estadual e também socióloga efetiva da Prefeitura Municipal de Castanhal. Então, Carmen, hoje você vai nos trazer conhecimento, a gente acredita muito em troca de conhecimento, eu acho que vai ser um bate-papo incrível e eu já vou começar aqui com as minhas perguntas para você nesse sábado tão especial. Mata essa curiosidade, Carmen, do público que está em casa. Qual é esse período que compreende a década do envelhecimento saudável? E quem foi que declarou esse período? Então, na verdade, já se vem discutindo a questão do envelhecimento saudável já há bastante anos. Só para a gente entender, embora a década tenha sido declarada em 2020, em plena pandemia, né? Ela iniciou em 2021 a contar, ou seja, a gente já está em 2022 e pouco se sabe sobre o que essa década traria de novo dentro dessa discussão sobre envelhecimento. Quando a gente fala na década, a gente está se referindo a organizações das Nações Unidas, mais especificamente, né, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Porém, essa década ela considerou alguns instrumentos anteriores, ou seja, desde 1982, quando se discutia a primeira Assembleia das Organizações Unidas, a gente tem aí alguns indicativos que já sinalizavam uma preocupação com o envelhecimento da população mundial, né? E aí, em 2002, a gente tem a implementação do Plano Internacional sobre o envelhecimento da população. E aí só 2002, hoje nós estamos em 2022, praticamente aí 20 anos, a gente começa a rediscutir as metas e propostas que foram postas há 20 anos atrás. E aí, para que a gente possa ter uma ideia, essa união, digamos assim, de vários países, de vários organismos em prol das questões relacionadas ao envelhecimento, ela se torna algo tão urgente que aí se enfatiza a questão da década, com metas direcionadas, com ações direcionadas, mas o foco maior da década é que os países possam agir de forma emergente por uma questão aí que se observa necessária e urgente, que é a questão do envelhecimento. E há tempos já vem chamando a atenção as estatísticas, né? O mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, gente, acorda. E a impressão que eu tenho, sabe, Carmen, é que as pessoas ainda não acordaram de fato, né? Quando você fala em 2030, tá bem aí, vai chegar... Poxa vida, falta pouquíssimo tempo, né? E aí o Brasil vai ser, que era considerado o 14º país mais velho do mundo, daqui a pouquinho, 2030, vai ser o 6º país mais velho do mundo. Então, eu acho que as organizações justamente vêm trazer essa preocupação. Nossa sociedade está preparada, né? Não, na minha concepção, enquanto cientista social, não, né? Por quê? Porque os indicadores mostram uma linha contrária. Mas aí, muito mais do que isso, Diana, é a questão
dos posicionamentos governamentais, né? A gente sabe, há muito tempo se discutiu o envelhecimento como se fosse algo pontual, individual, né? Hoje a gente entende que o envelhecimento da população mundial é uma questão que depende do contexto dos organismos público, privado, da sociedade como um todo. Então, a sociedade ela não está preparada também por uma questão histórica, cultural, de como eu encaro a velhice, do que é ser velho, né? A sociedade, então, quando a gente discute a década aí, que corresponde de 2021 a 2030, aí 10 anos para se trabalhar políticas voltadas à questão do envelhecimento, a gente tem que analisar, por exemplo, o nosso contexto Brasil. Nos últimos anos, a gente tem uma política de corte e congelamento de orçamento, né, principalmente voltada para o social. A gente tem uma reforma previdenciária que traz aí uma discussão muito injusta à população idosa. E aí, um outro contexto que a gente está vivenciando ainda é a questão pandêmica, que mostra uma falha e mostra lacunas no Sistema Único de Saúde e também em outras políticas aí voltadas à questão do idoso. Então, a gente tem aí um contexto de muitas questões, né, que reflete diretamente na questão do envelhecimento e como a sociedade enxerga esse envelhecimento. E a gente acredita também que todos os setores, na verdade, dentro de uma organização precisam estar preocupados, voltados. Há pouco tempo eu gravei com uma geriatra, onde ela disse: eu não consigo trabalhar só. Eu preciso de toda uma equipe multiprofissional para estar acompanhando, senão não consigo fazer o tratamento. É mais ou menos, né, grosseiramente falando, precisa de que todos os setores estejam articulados para desenvolver algo, né? Sim, na verdade, quando eu falei que a década ela foi instituída considerando outros mecanismos que já vinham sendo discutidos ao longo dos anos, a gente também tem um plano de ação que é pouco discutido nas políticas ou pouco considerado nas políticas públicas, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E aí lá na ODS 3 a gente tem saúde e bem-estar social. Né, seria uma prática que deveria ser fundamental na discussão sobre a questão do envelhecimento, a qualidade desse envelhecimento. Quando eu penso em qualidade do envelhecimento, eu não estou dizendo que a gente não vai envelhecer, porque é um ciclo de vida e todos nós vamos passar, se Deus quiser. Né, já estou entrando nesse processo, né? Mas a questão do envelhecimento, ele precisa ser visto na sua forma total, né? Na sua totalidade. A complexidade humana, ela não é simplesmente a questão saúde, né? Hoje, quando a gente fala em saúde e bem-estar, a gente pensa logo naquela saúde curativa, naquela saúde em que né? já aconteceu, a gente tem que criar ali as ações para amenizar. Mas a gente tem que pensar nas outras políticas de prevenção, nas outras políticas de inserção, de inclusão, né? O que hoje se discute dentro dessa concepção de saúde, nas questões do rol da década do envelhecimento aí saudável, é a ideia de que o ser humano ele tem o que chama de capacidades intrínsecas, né? Que são as questões físicas, mas também as questões mentais, né? As questões psicossociais, as questões relacionadas ao social desse indivíduo e como isso, de certa forma, afeta, né, a questão do processo de envelhecimento. Né? A minha mãe, por exemplo, ela está vivenciando o momento da velhice dela. Né? Então, hoje, a gente, enquanto família, a gente se depara com questões relacionadas à minha mãe que antes a gente não se deparava. Com então, toda certeza. A gente percebe que emocionalmente ela está mais evidente, né? Geralmente a gente tem aí, principalmente nesse público hoje, a partir dos 60 anos, que vivenciaram, digamos assim, um histórico social bem complicado em relação à questão conservadora mesmo da sociedade, né? Que vivenciaram esse período, de certa forma, sem a acessibilidade ou acesso a algumas informações
E a gente vê que hoje a família não sabe como lidar com essas questões, com essa fragilidade, digamos assim, numa pessoa que em muitos momentos teve que se manter forte para se manter ali o eixo da família, né? Então, quando se trata de mulheres velhas, né, isso é mais evidente, né? A mulher ela é muito historicamente vista como alguém que tem que cuidar de tudo, dar conta da casa, dar conta dos filhos, né, ser ali o eixo para tudo, né? E acaba que nessa fase já da velhice, ela meio que a gente não é acostumado a vê-la nessa situação de fragilidade. Então isso requer que as políticas públicas pensem a questão da velhice e a questão do ser humano na sua totalidade, e não apenas dentro dessa perspectiva de saúde curativa, né? E pensando em todas essas questões, em cima da sua fala, e falando também da década do envelhecimento humano, que é o nosso tema de hoje, quais são as áreas de ação? Fiquei assim muito curiosa, né? Dentro do que se propôs, o que se discute sobre a década do envelhecimento, quais são as áreas de ações? Então, a década ela traz uma concepção que a gente chama intersetorial, interinstitucional, né? Ela abrange aí vários organismos, várias instituições, órgãos, várias políticas, né? Política de saúde, políticas sociais, de assistência social, de esporte, de lazer, de cultura. Mas também ela traz aí 4 ações que são fundamentais para a gente considerar essa questão das ações. A primeira dela é a questão de eu entender, né, dessa ação, primeiro, essa concepção de que o indivíduo velho ele precisa que a sociedade o entenda numa perspectiva de humano, dentro das suas subjetividades, das suas necessidades. E aí, esse entendimento que a gente vai entender como, até certo ponto, vai pela questão de como esse velho ele era entendido ao longo da história, a gente tem aí diretamente um processo que a gente pode entender de preconceito e discriminação que a sociedade tem sobre esse velho. Por quê? Porque esse velho, na sua idade, no seu ciclo de vida, ele é visto lá atingindo os 60 anos como uma pessoa inútil, como uma pessoa que não está ativamente no seu trabalho, então uma pessoa que vai apresentar problemas. Então você acaba que no seio da tua família com os mais novos, né, e aí a necessidade de ter políticas dentro da educação que possa falar sobre isso, sensibilizar o público em geral de que eu preciso enxergar esse indivíduo não apenas como uma pessoa que está envelhecendo, mas como um indivíduo que continua ainda desenvolvendo as suas atividades, seja individuais, seja coletiva, seja no trabalho. Então esse olhar imediato é um olhar que a primeira ação desses 10 anos se espera, né, adotar, que são as questões de sensibilização, de conscientização sobre a questão do indivíduo velho. A outra ação emergente é a questão de integrar, né, de trazer aqui esse indivíduo para dentro de um ambiente saudável. O que seria esse ambiente saudável? Seria o ambiente onde ele estaria envolvido, né? A cidade onde ele estaria envolvido precisa ter uma receptividade, uma acessibilidade para que esse indivíduo ele se sinta ali pertencente, sinta a identidade dentro daquele contexto. Então, a cidade, o ambiente, o local onde ele frequente precisa estar adaptado a ele. Uma coisa que é importante, não são os velhos que têm que se adaptar, são os ambientes que precisam ser pensados nessa perspectiva, né? E aí a gente costuma dizer que os ambientes precisam ser ressignificados, né? Precisam ser repensados para acolher esses indivíduos que estão no processo de envelhecimento. A outra questão, além de integrar, eu garantir. Como é que eu posso garantir que esses indivíduos vão envelhecer saudavelmente? É permitir que as políticas públicas possam funcionar, é permitir que eles tenham uma melhor saúde, né, que eles possam continuar sonhando com uma vida melhor, né? A vida não está estagnada, né? A gente tem que sempre pensar de que esses indivíduos estão vivos, né? E essa vida precisa criar os seus mecanismos de
de socialização, de interação, né? Então, é mostrar que esses indivíduos, garantir que eles tenham uma vida saudável, uma vida socialmente integradas, né, e uma vida também de trabalho, né? Eles ainda, muitos deles ainda estão ativamente no seu trabalho. Então, preciso que se garanta isso. E a última questão, a última ação que a gente possa desenhar é justamente a união de todos os organismos em prol dessa questão, né? As ações do envelhecimento saudável, ela, como eu falei anteriormente, ela não é só uma questão de saúde, né? É muito mais do que isso, ela é uma questão que as pessoas entendam como um todo que é algo necessário, que precisa da união e das ações sinérgicas de todos os organismos. Então, você acaba de responder a próxima pergunta que eu iria falar para você, que era justamente como podemos considerar o envelhecimento saudável. Então, perpassa por todas essas questões, né? Eu até resumiria tudo isso em envelhecer com dignidade. Tudo que você acaba de me falar, né? Se a gente consegue dar conta, trabalhar para isso, você vai ter um envelhecimento saudável e digno, que é o que a gente espera. Sim, as ações da década, ela traz duas palavrinhas-chave em relação a esse envelhecimento saudável, que é a capacidade intrínseca do envelhecer com saúde mental e física, né? Mas também a capacidade funcional, que é a ideia de eu entender um ambiente como acolhedor. Então, eu juntando essas questões intrínsecas, eu posso entender que se eu tiver esse ambiente saudável também para acolher esses idosos, essas pessoas idosas, eu consigo aí ter uma vida saudável. Muito bem, envelhecente, nós estamos voltando para o segundo bloco. Perdeu o primeiro? Não, não tem problema. O segundo ainda tem muito conhecimento para você. Estou com a socióloga Carmen Quadros e a gente está falando sobre a década do envelhecimento. E vamos continuar esse bate-papo super informativo, super esclarecedor, te perguntando, Carmen, esse período, ele pode ser considerado uma estratégia atual para alcançar e apoiar ações e construir uma sociedade para todas as idades? Não só para as pessoas idosas? Afinal de contas, nós somos todos envelhecentes? Sim, na verdade, a ODS 3, né, que é o Saúde e Bem-Estar, traz aí uma discussão para todas as idades, né? E também a década, considerando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente percebe que ela também culmina dentro do seu plano de ação questões que envolvem desde o nascer até o envelhecer, né? Por quê? Porque quando eu falo na minha ação inicial de que a sociedade ela precisa ter consciência do processo de envelhecimento, eu preciso entender que para ter esse processo de consciência, eu preciso considerar as idades, né, iniciais para se trabalhar aí na escola, se trabalhar com a cultura, o que a gente chama de intergeracionalidade, né? Dessa convivência entre as pessoas em diversas faixas etárias. Então, quando a política pública ela traz para o seu eixo uma discussão para todas as idades, eu preciso entender que ela está considerando a diversidade das questões relacionadas ao envelhecimento desde o nascer até o envelhecer. E aí uma outra questão que eu trago em relação a essa pergunta, Ana, é a questão também de eu considerar as particularidades, que é importante dentro desse processo de envelhecer. Quando a gente fala no processo de envelhecer, a gente tem consciência de que esse processo ele não é igual para todos, né? E aí, quando a gente vai para um contexto de desigualdade social, esse processo, muitas das vezes, ele é muito injusto, né, para o seio, digamos assim, de uma família onde a gente tenha uma pessoa idosa que não tem condições de segurança alimentar e nutricional. É um exemplo. Então, é provável que o seu envelhecimento seja mais doloroso por conta das questões alimentares e das questões também de fatores de doença. E aí, diferentemente de uma pessoa idosa que tem condições
financeira melhor. Então a gente vai percebendo que a pobreza, ela também é algo que a gente precisa discutir dentro de uma ação voltada à questão do envelhecimento. Quando a gente considera a mulher velha e todos os seus fatores também, a mulher velha negra, né, com todas as questões. A mulher velha, negra e pobre. E pobre, né, os idosos com deficiência, né, porque a gente tem uma leda impressão de que envelhecer significa doença, né, em muitos momentos algumas instituições até pregam isso, né, de que o processo de envelhecimento é um processo fadado a doenças. Só declínios, né? E não é bem assim. E hoje se discute, uma das discussões nas ações voltada à década, é que o fato da gente ter uma questão de projeção de idade maior do que alguns anos atrás, não significa que esses idosos estejam saudáveis, né? Muito pelo contrário, hoje se discute doenças crônicas num percentual bem maior do que antigamente, só um exemplo. Então isso também deve ser considerado. Então quando a gente discute as ações do envelhecimento dentro dessa perspectiva que é para todas as idades, é porque a gente sabe que esse processo do início ao fim, eles precisam de políticas voltadas de prevenção, de cuidado, de tratamento, de questões sociais, né, de questões de discussões mais amplas. Tá? E na sua fala agora, eu lembro assim da nossa luta, né? Nós, estudiosos do envelhecimento humano, de se ter leis da base, né? Começando na base, nas escolas, disciplinas, sabe? Que falem sobre o envelhecer, que falem desse processo, específicas mesmo da área da gerontologia, para que esses envelhecentes, desde a base, já comecem a se preparar para a sua velhice. Porque se viver, vai envelhecer. Então, você falando agora, me lembro do quanto é importante, né? Já que é um processo natural, né? Que a gente começa a envelhecer a partir do momento que a gente nasce, nada mais justo do que a gente começar desde lá do comecinho mesmo, né? Com as crianças na escola, através de disciplinas. Mas, enfim, Carmen, no cenário atual, o que se tem feito em relação a políticas públicas em prol das pessoas idosas, né? Qual é o seu conhecimento em relação a isso? Como é que você vê essa questão? Eu acho interessante que, como eu falei logo no início, a gente discute o processo de envelhecimento já há longas datas, né? E quando se tornou um fenômeno de que a pirâmide etária estava inchando, né, e que a população estava envelhecendo, a gente começa a discutir isso como uma preocupação nas políticas públicas, né? Daí alguns governos tentar, de certa forma, reduzir esse problema a uma questão de gastos, né? É verdade. E aí isso nos leva a uma situação de cenários sobre políticas públicas. Em 2000, as legislações ela tem acompanhado algumas, digamos assim, iniciativas governamentais em relação a como eu, de certa forma, trazer ações, trazer programas e serviços para que eu possa discutir o envelhecimento. Mas hoje, o que eu digo é que a gente não precisa mais só disso, né? A gente não precisa só das normativas, a gente não precisa só das legislações, das regras postas e tudo mais. Porque a gente teve a conquista do Estatuto do Idoso em 2003, com muita força, com muita organização, os movimentos sociais, o controle social são peças fundamentais, né, na instituição do Estatuto, que vai fazer basicamente 20 anos e a gente precisa ainda tirar muitas coisas que estão lá explícitas nos artigos para a prática, né? A gente tem legislações de planos nacionais de políticas voltadas à idosa e hoje a discussão são os pactos, né, de políticas voltadas à idosa. Então a gente vai percebendo que ao longo dos anos várias gestões, vários governos tratam as suas peças de gestão de forma diferenciada, mas a gente tem um déficit em relação à execução dos serviços voltados ao idoso. Por exemplo, em âmbito nacional, a gente tem praticamente 2 ministérios que mais diretamente lidam com essas situações. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Ministério da Cidadania.
né, que cuida da política de assistência, de esporte. Dentro desses ministérios, a gente tem os arcabouços de programas e serviços voltados. Mas, quando a gente fala em cofinanciamento desse serviço, é muito tímido. Só para vocês terem uma ideia, em 2018 a gente teve uma iniciativa do Ministério da Cidadania, que antes era Ministério do Desenvolvimento Social, no intuito de fazer com que os municípios, os entes federativos, né, pudessem adotar a estratégia voltada a implementações de políticas, mas não teve orçamento destinado, ou seja, era uma iniciativa que deixava discricionário para os gestores aplicar, fazer ou não. E a gente sabe que em políticas públicas a parte orçamentária é fundamental, né? Às vezes mesmo com orçamento a gente não vê na prática, imagine sem a garantia de um orçamento mais explícito, mais direcionado. Então, dentro de uma política pública, quando eu não tenho essa retaguarda de orçamentária, é mesmo que dizer não faça. Né? Então, hoje o que a gente observa é mais uma tentativa do governo federal, por meio do pacto voltado à adesão dos municípios e estados, né? Castanhal fez a adesão esse ano sobre a política voltada à idosa, onde se promete... Desculpa, a cidade amiga do idoso, tem alguma coisa a ver com não? Em 2018 a gente teve discussão sobre o município com estratégia amigo da pessoa idosa. Sim. Né? Que era uma discussão... Que é uma estratégia. Era uma estratégia voltada para os municípios, necessariamente deveriam aderir, e dentro desse rol de obrigações que os municípios teriam, estava lá a implementação dos conselhos, dos fundos, do plano municipal, né? E aí os municípios que fossem seguindo essas etapas iam ganhando as estrelinhas. As estrelinhas, igual a escola, né? Orçamentariamente falando não tinha. Daí muitos municípios aderiram, beleza. Aí a gente teve, em 2020, uma readaptação que foi o programa saudável, né? Viver, que chama Viver, né? Que o município também de Castanhal fez uma adesão, inclusive foi contemplado com 8 núcleos, né, para se implementar e trabalhar a questão do esporte e lazer em âmbito local. Em 2021 se discutia o pacto, né, que é o pacto às políticas voltadas à pessoa idosa, que também o município fez adesão. Mas, até o momento, nenhuma contemplação concretamente. Enquanto isso, a gente discute um déficit de falta de programas realmente efetivo, voltado ao idoso dentro do rol aí de normativas, de políticas mesmo de execução do Estado e dos municípios, que são os grandes executores, né? E Carmen, eu queria assim abrir um parênteses agora, porque a sua fala me remete a isso. Nós tivemos agora recentemente, né, em uma audiência pública, e assim, quando se fala, né, porque nós precisamos fazer as conferências, nós precisamos fazer os fóruns de debate, nós precisamos fazer, sabe, todas aquelas ações, todas aquelas formalidades, todos aqueles documentos. Eu que sou ativista, né, e eu acho que agora você me entende, a gente está um pouco cansado, sabe? A gente vai cansando, porque quando você fala, nós fizemos todas essas estratégias, trabalhamos tudo isso, mas não veio de forma efetiva o valor, né? O recurso para que a gente fizesse as melhorias. É isso, é sobre isso, né? A gente acaba cansando de tantas discussões, de tantas análises, e na prática efetiva a gente não consegue ver isso funcionar. E aí a gente vê as pessoas idosas revoltadas, a gente vê elas, né, cansadas também de tanto blá 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 que eles falam, né? Tô cansada, eu queria ver ação, eu queria ver a coisa ali concreta acontecendo. É por aí também assim que você sente? É uma angústia? É bem por aí mesmo, porque olha, desde a redemocratização do Brasil, onde há uma inserção de discussão e participação democrática do controle social nas discussões de políticas públicas, a gente tem avançado em relação às organizações desses, digamos assim, desses movimentos, com conferências, com audiências, com sessões, né, trazendo o público idoso para essa, digamos assim, essa discussão de necessidade.
mas pouco a gente vê na prática os programas, os serviços efetivamente acontecendo. Porque a gente vê as demandas trazidas, né? A gente até busca isso, a gente coloca, divide, compartilha, mas quando chega, né, eles não vêm de fato. Ele pode até acontecer, mas para o que eles realmente, né? Muitas das vezes como uma política de governo e não de Estado, né? E aí você traz legislação, muitas das vezes um governo vem no seu rol de proposta, oferta ali um projeto voltado ao idoso, que acontece muito precariamente, porque, como eu te falei, quando se discute políticas públicas, a questão orçamentária ela é fundamental, né? E muito mais da questão fundamental, eu dou capilaridade para que os organismos eles possam agir, né? E aí, quando a gente traz aí uma década onde a gente possa discutir ações para melhoria da qualidade de vida desses idosos, né, no processo de envelhecimento, a gente não tem, de fato, na prática, nenhum programa discutido, implementado, que possa ser direcionado à pessoa idosa. Na prática, não. Né? O que a gente tem em âmbito local uma coordenação, em âmbito estadual a gente tem uma coordenação, mas em que as regionais, no caso aqui Castanhal, elas servem apenas como assessoramento e monitoramento. Em âmbito local nós temos aí uma discussão de estratégia, uma coordenação local que hoje está trabalhando apenas qualificação, que é importante, mas a gente ainda não tem equipamentos específicos para trabalhar a questão da pessoa idosa. A gente nota uma dificuldade no período pandêmico, porque muitos idosos ficaram acamados, não podiam sair do serviço de ir até domicílio, né? Então, assim, a gente vai percebendo que também nessa discussão digamos assim, da amenização da pandemia, das problemáticas que a gente teve no pós-Covid, aí nessa pós-ondas de Covid, com a pessoa idosa que pegou Covid e das sequelas, que a gente não tem ainda discussões de como as políticas estão se organizando para dar conta dessa demanda, e muito pelo contrário, né? Como eu falei, a gente tem algumas políticas de corte, né? Ou seja, o processo de trabalhar políticas públicas nesse sentido do envelhecimento saudável para a pessoa idosa não é uma prioridade do governo, não tem sido. E eu acho que essa sua fala, ela acaba me respondendo a pergunta que eu iria lhe fazer sobre a instabilidade política e econômica, né? A alta diversidade, as desigualdades exigem um maior esforço a nível regional. Justamente isso, né? Nós estamos passando por essa instabilidade política e acaba atingindo, sem dúvida nenhuma, no regional, né? No que vamos agora. Com certeza, né? Castanhal, por exemplo, né? Eu comecei a fazer uma discussão junto com o Conselho de como a gente poderia diagnosticar o cenário dos idosos pós aí nesse processo mais latente da Covid, né? Justamente entender quais foram as outras doenças, né, e comorbidades que foram afloradas, né? E a questão mental, a questão das doenças mentais, entender qual foi esse fluxo, discutir a questão da solidão e do isolamento social, né? Discutir essa questão da inserção desses indivíduos dentro de um contexto familiar, e aí entra a questão da violência, a questão de muitas situações que não são discutidas, né? A gente tem o Júnior aí para discutir, mas isso precisa ser tratado de forma continuada, permanente. Para além, né? Do Júnior, né? Isso. Mas, Carmen, gente, olha que maravilha, quanta informação, quantos esclarecimentos. A gente está finalizando esse segundo bloco, perdeu o primeiro, tá ligado no segundo, vem pro terceiro comigo, já já. Então, queridos, olha só essa entrevista de hoje, olha que assunto pertinente. Estamos falando sobre a década do envelhecimento, sobre as políticas públicas, o papel dela dentro dessa década. E eu estou aqui com a socióloga Carmen Quadros, que já fizemos 2 blocos do Geronto no Foco, e vamos para o terceiro com muito conhecimento para você. Carmen, como é que você percebe as iniciativas, né, intersetoriais e as parcerias múltiplas que respondam a essas necessidades das pessoas idosas, atuais e futuras, né? Porque eu digo assim, eu trabalho, Carmen,
só para você ter uma ideia, com 3 gerações diferentes, né? Eu tenho idosos de 60 anos, eu tenho idosos de 70, 80 e 90 anos. Imagina só, né? Os idosos que envelhecem, que estão agora com 60, com toda certeza são diferentes dos idosos que hoje têm 60 anos, né? Então, quais são essas estratégias? Como é que são essas iniciativas para essa população agora e daqui a 15 anos uma ildeana velha, já, né? Com 60 anos. Então, dentro da discussão da década, a gente chama, né, esses que, a partir dos 80 anos, os mais maiores, super idosos. Os mais maiores, né, nessa concepção. E aí eu até percebo um pouco da política até de redução de danos quando a gente fala sobre os mais maiores, os mais velhos, nessa perspectiva, né, da questão cronológica mesmo de idade. Por quê? Quando a gente discute políticas saudáveis, a gente precisa considerar esse cronograma de idade, né? Muita gente discute assim, hoje os 70 anos são os 60 de antigamente, né? A gente tem até que ter cuidado sobre isso, porque, como eu falei, esse envelhecimento ele não é igual para todos. E quando eu digo que os 70 são os 60 de antigamente, eu estou igualizando, eu estou fazendo uma análise igualitária de que todos são assim, então quer dizer que os de 60 não precisam dos cuidados, né? Os 70 não precisariam dos cuidados, porque eles estariam ali 10 anos nessa concepção desse olhar social. Mas a gente precisa entender que nesse fator cronológico aí, nesse fator mesmo de idade, os que são mais maiores, né, conhecido como a partir de 80 anos, eles vão ter uma comorbidade mais evidenciada. Mas isso não significa, porque as ações discutidas dentro dessa década é exatamente para te considerar essa particularidade dos mais velhos, entendendo de que eles também não estão estagnados na sua vida, né? Que muitos desses precisam ser trabalhados e às vezes precisam de uma política maior de medicamento, uma política maior, né, dessa parte órtese e prótese, né, para que ele possa ter a condição de conviver e socializar como os demais, mas a vida deles ainda está ativa. Carmen, né? Ontem mesmo eu tive essa sua fala me remeteu agora, essa é a minha lembrança. Ontem mesmo eu estava assistindo uma apresentação com uma mulher de 86 anos dançando balé. Você está entendendo? Então, assim, olha como é muito interessante isso. Nós não falamos de velhice, nós falamos de velhices. Né? Hoje, lógico que hoje essa mulher de 86 anos estava se sentindo capacitada para fazer uma apresentação de balé. Outras, com toda certeza, não. Então, a gente precisa compreender essas especificidades, né? Com certeza. E quando a gente fala dessa união de várias entidades, instituições e órgãos, a gente precisa entender também a concepção de quem trabalha com esses idosos, né? Principalmente as ILPIs, né? Que são as instituições de longa permanência, né? As instituições de longa permanência é um serviço que eles são essencialmente necessários dentro de uma concepção de discutir o processo de velhice, porque a gente sabe que muitos idosos, muitas das vezes, são negligenciados, são abandonados, né? E isso significa que o Estado, na sua concepção de protetor social, garantidor de direito, precisa ter no seu rol de serviços instituições aí habilitadas para ser a retaguarda desses idosos que realmente estão em situação de vulnerabilidade e que precisam desse cuidado, digamos assim, mais especial, né? A gente tem aí, como histórico das instituições de longa permanência, entidades não governamentais atuando. E aí é uma reclamação geral, porque essas instituições que muitas das vezes exercem um papel de serviços públicos, eles não têm uma contrapartida orçamentária de serviço público, né? O que é muito injusto, porque eles acabam dando esse suporte dentro dos territórios aí onde o Estado deveria estar atuando,
né? E a gente sabe que são serviços que requer equipes multidisciplinares, uma atuação de pessoas qualificadas ao atendimento da pessoa idosa e que muitas das vezes não tem esse suporte, esse assessoramento, né, das instituições públicas, né? Então eu vejo isso, de certa forma, até uma discriminação, que eu poderia dizer, algo que não é legal nesse processo, né, de eu entender essa política. E acaba até sendo um preconceito contra essas pessoas nesse processo de envelhecimento. É realmente um descaso, porque se o Estado não consegue implementar políticas de acolhimento, não consegue trabalhar programas e serviços de prevenção, né, e de tratamento, ele necessariamente precisa ter no seu rol de planejamento orçamentos destinados às parcerias, aos fomentos, às colaborações, né? E aí isso é importante refletir, porque isso recai sobre o que olhar a gente está tendo as pessoas idosas. Não é só um olhar de dizer, eu gosto das pessoas idosas, eu atuo com pessoas idosas, mas as pessoas idosas elas precisam de ações concretas, né? Com certeza. E assim, Carmen, o que a seu ver, né? O que seria envelhecer com dignidade? Para você. Olha, eu entendo nessa perspectiva do envelhecimento com dignidade, primeiro entender que o ser humano ele tem uma complexidade assim única, né? A gente não pode nunca dizer que um ser humano ele vai ter as mesmas oportunidades que um outro vai ter, né? Então, muitas das vezes requer tomadas de decisões ao longo da sua vida, da sua formação. Quando a gente fala em pessoa idosa, a gente se remete também à questão familiar, à questão social, à questão psicológica desse idoso. A responsabilidade sobre o processo, por sermos pessoas sociais, né, eu costumo dizer que a gente não é lançado ao mundo para viver só, a gente é lançado para viver em sociedade, de forma coletiva. Quando eu digo que viver em dignidade significa considerar alguns pontos essenciais nessa vivência, nessa convivência, significa não só a questão do cuidado em si que o indivíduo tem, mas uma reflexão sobre o que esse indivíduo ou seu processo de envelhecimento necessita. Mas existe algo que a gente chama que é básico, né? E aí a gente entende como básico ter acesso à saúde, a ter uma boa alimentação, ter dispositivo para uma moradia, uma cidade acolhedora, uma cidade que seja realmente amiga, né, da pessoa idosa, que a gente tenha espaços acolhedores para que esse indivíduo ele possa ter uma vivência social, né, possa aí desenvolver a sua questão motora, psicomotora. Mas também a gente percebe muito a qualidade de vida no sentido da vivência familiar, né? O que desencadeia muitas outras questões, né? A gente tem aí estatísticas que mostram que parte da violência que esse indivíduo sofre ao longo da sua vida está intrafamiliar, né? A questão do abandono, da negligência, a questão dos vários tipos de violência, inclusive a violência patrimonial e financeira, né? Então, esse indivíduo ele passa por questões que realmente é uma reflexão dessa dignidade enquanto o suporte e a proteção social que os poderes públicos têm, que a iniciativa privada precisa entender que ela tem um papel importante na responsabilidade social. Por exemplo, quando a gente fala em idadismo ou ageísmo, por exemplo, as empresas hoje elas são seletas no seu público de trabalho, né? E muitas das vezes, quando o indivíduo vai atingindo a sua idade, eles são deixados de lado, é como se deixasse de produzir. Então, as empresas elas precisam criar mecanismo, né, de trabalhar questões relacionadas ao processo de envelhecimento dos seus funcionários com mais dignidade.
as empresas, a sociedade civil como um todo, né? E a população, né? Isso é uma questão que é uma reflexão. Como é que eu posso falar em envelhecimento saudável, né, se eu, enquanto indivíduo, pratico a violência contra essa pessoa idosa no meu lar, na minha rua, né, com meus vizinhos? Então a gente precisa refletir sobre essa dignidade. Você aí que me conhece muito bem, quem faz parte do meu ciclo de amizade, quando eu desejo para você sucesso, saúde e velhice digna, deu para entender agora o que eu estou desejando para você depois da fala da Carmen, de tudo que pode. O entendimento da Carmen sobre envelhecimento digno é o mesmo entendimento meu, né? Então a gente precisa realmente desejar isso para você, mas você precisa lutar por essa velhice aí que a gente tanto busca, né? Carmen, nós já temos uma lei, né? Uma lei. Eu acredito também que nós não precisamos de mais nenhuma. A gente precisa realmente apenas que sejam colocadas em prática as que já existem, principalmente a 10.000, né, 741/03, que é do Estatuto do Idoso. E, a seu ver, né, o acesso à informação dos idosos na sociedade como um todo em relação ao estatuto, ela realmente está funcionando? Você acredita que hoje as pessoas idosas, elas têm conhecimento dessas leis, elas estudam, elas têm oportunidade de ler, elas são incentivadas a ler, né, e a lutar pelos seus direitos? Como é que é o seu olhar em relação a isso? Não, eu entendo que as legislações ainda é uma dificuldade para a população em geral, né? Se a gente for perceber, sabe-se da existência. Estatuto do Idoso, hoje, eu acredito que 80%, 90% sabe que existe um Estatuto do Idoso. Mas, na íntegra, discutir os artigos, o que está posto ali, ainda é uma dificuldade. Até porque, Ideana, a gente não tem aquela preocupação dos órgãos públicos em discutir as legislações de forma didática, né? E aí, quando a gente fala nessa diversidade dos povos, da pessoa idosa, a gente entende que vão ter um percentual que não tiveram acesso, né, à instrução, a saber ler, né? A gente vai entender que tem um processo aí de idosos que são pessoas com deficiência, que já têm baixa visão, já perderam a visão, não tem audição, né? Já perderam esse... Então, assim, a gente precisa criar mecanismo para que essas legislações elas sejam repassadas aos idosos, à pessoa idosa, a seus familiares, discutido em rodas de conversa de uma forma mais didática. Eu acho interessante, eu vi, a gente sempre acompanha algumas cartilhas que alguns governos adotam, as cartilhas com a fonte maior, né, colocando uma ilustração, fazendo uma adaptação, né, para que realmente haja, não subestimando a inteligência das pessoas idosas, por favor, mas realmente tentando trazer elas de uma forma uma leitura mais agradável, não aquele documento ali com a letrinha pequenininha, cansativa, né? Sim, e também a gente tem aí, dentro do Estatuto, várias garantias de direitos, né? Seja saúde, educação, transporte, né? Então, eu acredito que as instituições que atuam nesse segmento, elas precisam discutir pontuações que estão nos estatutos, nos planos, né, essa discussão nos planos de ações. Olha, hoje se discute o pacto. O pacto ele traz uma proposta de fortalecimento de algumas políticas por meio de implementações de fundo. Uhum. E Castanhal é muito recente que implementou o fundo, né, que já é um avanço significativo. Nossa, né? Porque o fundo ele vai te dar digamos assim, uma alternativa a mais de captação de recurso por meio de pessoas de jurídica e pessoas físicas, né, por meio da arrecadação do imposto de renda. Mas é muito ainda precário essa ideia de eu acessar as informações, de saber entender esse processo, porque muitas das vezes é numa linguagem muito técnica também. Olha, a lei de acesso às informações, por exemplo, já se fala há um bom tempo que é uma lei, que é obrigatório, mas os órgãos, as prefeituras, o Estado, ainda não adaptou numa linguagem do cidadão.
Verdade. Entendeu? Então, hoje, para você ter acesso a essas informações, você que realmente tem que fazer um estudo à parte, né, sobre a lei, e ver e filtrar. Agora, imagine para uma pessoa idosa, né, que queira entender o orçamento que é destinado ao idoso. Dificilmente ele vai conseguir essas informações de forma direta, né, como a lei prega. E agora, para a gente finalizar esse terceiro bloco e o último bloco do Geronto no Foco, vou te fazer mais uma pergunta, Carmen. O que vem sendo realizado a nível de município em relação às garantias de direitos? Assim? O que você vê de concreto, ou que está iniciando, né? Ou que tem uma perspectiva aí de coisas boas para o nosso município? Então, eu vou falar assim, enquanto servidora, né? Porque hoje eu estou à disposição da Câmara, e lá a gente acaba conhecendo um pouco do cenário local. Mas eu já atuei muito diretamente nas políticas locais. Mas até onde eu sei, né, o município fez adesão ao Pacto Nacional, né, está em espera aí de uma equipagem voltada para o Conselho, né, essa equipagem aí veículo, computador, né, para que dá mais aprimoramento nas ações do Conselho. A gente tem a implementação, né, do fundo como uma iniciativa aí muito louvável, né, finalmente sai a lei, uma iniciativa aí em conjunto, Conselho, Legislativo, Executivo, né, e se espera que se desenhe ações mais concretas para frente aí, e que também, o que eu percebo, existe digamos assim, hoje, nos municípios, por meio da política de assistência, os serviços de convivência nos CRAs, voltado à pessoa idosa. Na saúde, a gente tem alguns programas que transitam com esse público, que é o Melhor em Casa, que é a coordenação voltada à saúde do idoso, né? Então, assim, mas a gente percebe ainda muito timidamente, né? Então, quando eu falo que a década ela é um chama-atenção para os gestores que estão nas pastas, de fato, precisa que as ações que são destinadas aí, seja na ODS, seja na década, seja no plano internacional, no plano nacional, no plano local, que ainda não tem um plano municipal, que é importante ter um plano municipal que considera as particularidades dos idosos de Castanhal, por isso que a discussão dos planos, com as ações voltadas, que considere essas questões dentro de uma agenda de discussão de orçamento, né? Mas eu vou bater nessa tecla, porque senão a gente sempre vai estar discutindo, né, reunindo, falando, mas na prática não vai estar acontecendo. Então, eu preciso que isso se torne uma agenda de governo entre forças aí de autoridades, seja legislativo, executivo, sociedade civil, conselho, Ministério Público, e que dali saia um plano de ação emergente que possa acompanhar a década aí voltada ao envelhecimento saudável, mas com ações que entrem no planejamento e aconteçam, né? E a década vai até que ano? 2030. 2030. Você escutou. 2030 está longe? Não, não está longe. E a gente fica, Carmen, com muita esperança, porque a gente precisa esperançar, né? Dizer que o nosso país está, sim, dentro dessa estatística, né? Daqui a pouquinho como o 6º país mais velho do mundo, que nós aprendemos com você hoje aqui, de que mais do que urgente, nós precisamos realmente trabalhar essas políticas públicas e eu espero que realmente a gente não fique só em tantas reuniões, em tantas conferências, em tantos fóruns, né? Que é necessário, mas que realmente haja ação concreta. E eu queria me despedir já aqui de você, agradecer por essa oportunidade, por tantos esclarecimentos, por essa entrevista tão cheia de conhecimento. Eu que agradeço, Diana. É importante que a gente, enquanto cientista social, eu vejo que hoje a população idosa de Castanhal, aí beirando os 20 mil, né, pessoas idosas aí, e aí é um dado importante, a maioria está em situação de vulnerabilidade, sendo contemplada aí pelos benefícios de prestação continuada, pelo programa que é o antigo Bolsa Família, que hoje é o Auxílio Brasil. Então, assim, a gente tem um dado importante e isso requer tomadas de decisões urgentes, independente da década, né?
mas que o município ele tenha ciência, que a sociedade castanhalense tenha ciência, que precisa se fazer mais projetos e programas voltados ao acolhimento, ao desenvolvimento de atividade, à inclusão, discutir a questão tecnológica, né? Hoje, quantos idosos não conseguem receber o seu benefício, o seu salário, porque tem dificuldade de mexer ainda no caixa eletrônico. Então, a gente precisa de projetos que se adaptem à realidade do idoso e traga ele para dentro do processo, não que ele se adapte a esse processo. Ele não nasceu numa era tecnológica, né? Ele precisa ser incluído. Então, a gente precisa ter esse olhar sensível à população idosa, em âmbito local, em casa, né? Com aquele cuidado maior em casa, com o tio, o avô, a mãe, que já tem essa idade já a partir dos 60 anos, com a sensibilidade de ressignificar realmente o nosso olhar à população idosa. Então, envelhecentes, mais um sábado aí de conhecimento para vocês. Eu vou aproveitar e já me despedir. O Geronto no Foco vai ficando por aqui, mas não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Tá aparecendo aí na nossa tela, né? O @Geronto no Foco. O Geronto no Foco também está no Facebook e muito breve o nosso canal do YouTube. Então vai lá no direct, manda uma mensagem, diga pra gente o que você está querendo que a gente discuta aqui, qual tema interessante, um convidado, um especialista, e será um prazer imenso ter esse retorno do nosso telespectador. Tchau, tchau, envelhecentes!